Olá para todos, vamos iniciar mais um AgroTalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje o assunto é inovação do agro, tendências globais. A minha convidada é Patrícia Amélia Bueno, CEO e fundadora da Easy Hub, boutique que fomenta negócios no Brasil com foco em inovação e sustentabilidade. A Patrícia é especialista em Ásia com foco em China e Singapura, mentora de startup, membro do GT Governança no agronegócio, no IBGC e na Human Corporate, é também engenheira agrônoma, conselheira de administração formada, pós-MBA. Olha, Patrícia, eu estou muito surpreendida com o seu currículo e também aqui é um prazer receber você no AgroTalk para a gente falar desse tema hoje tão em alta, que são essa inovação no agro, essas tendências globais. Tudo bem, Patrícia? É um prazer. Tudo bem, Ângela, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É um tema bastante em voga, um tema atual, e é interessante como o mundo e o Brasil tem se voltado com interesse nessa área do agronegócio. Patrícia, para a gente iniciar esse AgroTalk, eu queria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, na maioria deles produtores rurais, é claro, sobre os ecossistemas das startups no Brasil e no mundo. E eu queria saber também qual que é o número de startups do agro hoje no país. Bom, Angela, essa é uma ótima pergunta. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de visitar vários ecossistemas ao redor do mundo, com foco principalmente em China e Singapura, e a pujança desse setor de inovação, ela realmente é incrível. De uma maneira mais de overview, nós no Brasil, saiu o ranking recentemente, nós estamos no 20º lugar em termos de inovação. Considerando a criatividade que o nosso povo tem, a quantidade de desafios que a gente tem para ser abordados, eu acho que a gente poderia estar num ranking muito melhor do que o que a gente está. Mundialmente estima-se que tenhamos 305 milhões de startups estabelecidas. Esse número é bastante variável, porque tem vários sendo criados todos os dias, mas vários sendo também fechando todos os dias, como qualquer outra empresa. Lembrando que startup nada mais é do que uma empresa focada em inovação. O Brasil hoje ultrapassa um número de 12 mil startups, talvez esse número seja maior, esse é um número da Startup Base. E no agro, considerando números que a gente tem até o final do ano passado, estima-se que a gente tenha quase 1.000 startups. O Brasil cresceu bastante, os ecossistemas específicos do agro, a gente tem o AgTech Garagem, a gente tem ambientes de startups sendo criados em Cuiabá, temos em Florianópolis, então tem florescido vários ecossistemas, não só de inovação, mas também específicos para o agro. Isso é interessante porque a gente vê que existe um espaço para ter ambientes de inovação para um setor específico, né? A maioria dos ecossistemas que a gente tem aqui nas grandes cidades, como Cubo e Nova Brás, abrangem todas as áreas, inclusive tem alguma coisa de agro dentro desses ecossistemas. Mas já existem vários ecossistemas específicos, sim. Ciclo, a própria CLC tem o seu ambiente de inovação, a Celeiro de Uberaba, em Piracicaba, tem a Garagem, o PUI, tá? Então temos sim um ecossistema bastante interessante aí dentro do agronegócio. Patrícia, com o passar do tempo, a agricultura alcançou assim, um patamar de produtividade e evolução muito grande, graças ao pacote tecnológico que a gente vem observando nos últimos anos. A gente tem uma expectativa muito grande com relação à agricultura brasileira, desde a Revolução Verde, ocorrida lá na década de 60, o campo ele vem passando por uma série de transformações e a inovação está lá em primeiro lugar, né, dentro da cadeia do elo do agronegócio, como motivo para essa produtividade, essa tecnologia cada vez estar mais sendo impulsionada dentro do campo.
Eu queria que você contasse para a gente sobre modelos de solução de problemas, considerando o uso dessas tecnologias locais, complementadas com o que existe no mundo. Bacana. Bom, acho que a primeira questão que vale a pena a gente falar é que a agricultura brasileira, ela sempre foi muito inovadora. Quando a gente fala de inovar daqui para frente, que é essencial, a gente não pode esquecer que a gente chegou num patamar de produtividade que nós temos hoje através de tecnologia e inovação. Desde a revolução da mecanização, fertilização, modernização nos defensivos utilizados, genética, produtos biológicos, toda a parte de automação, de manejo, e a gente já tem no Brasil a parte de sensoriamento, gerenciamento de fazendas, sendo introduzido de uma forma muito relevante e rápida. A segunda questão a ser endereçada nisso aqui, tive uma discussão recentemente, não só para a área de inovação, mas para qualquer coisa. Por que o agro foi o único setor que cresceu no primeiro trimestre, mesmo com a crise, né? O agronegócio, ele passou, obviamente que sofre, mas passou bem pela crise de 2008, de 2014, e agora com o coronavírus a gente teve o setor do agronegócio crescendo 0,6%, enquanto indústria e setor de serviços teve uma queda de mais ou menos 1,5%. Bom, em primeiro lugar, o Brasil tem um papel extremamente importante na segurança alimentar global. Então, a gente não pode se esquecer que a gente tem que produzir bem, mas a gente também tem que ser competitivo e ainda tem, de certa forma, sobre os seus ombros a responsabilidade de aumentar essa produção e produtividade para ajudar a alimentar o mundo. E como é que a gente faz isso? Otimizando processos, otimizando o que a gente tem de recursos na fazenda e produzindo mais com menos. E, sem dúvida nenhuma, a inovação tem este papel de ajudar a gerenciar melhor a fazenda, gerenciar melhor os recursos, fazer aplicações mais assertivas, economizando em insumos. Então, eu acredito que a inovação, sem a inovação, a gente vai perder a nossa liderança, a gente vai perder a importância que a gente tem globalmente e a gente, na verdade, não tem nem essa opção, porque nós somos muito importantes dentro dessa segurança alimentar global. Como você disse, né, que o campo já está passando por essa automatização de processos de produção, por meio da tecnologia, a gente pensa que tem muita coisa ainda por vir. Essas tendências, elas estão prometendo aumentar a produtividade, reduzir perdas, como até você comentou, e mostra para a gente que o cenário de inovação no agronegócio é muito promissor. Então, eu queria que você explicasse para a gente qual que é o papel da inovação na agricultura. Vamos lá. A gente está passando por um momento de transformação, e a transformação por conta do isolamento, transformação porque esse período do Covid está nos fazendo repensar a nossa vida pessoal e profissional como um todo. Eu te diria que antes do Covid existiam algumas prioridades dentro da inovação. E aí a gente poderia falar antes da porteira, dentro da porteira e no pós-porteira. Antes da porteira, a gente tinha biotecnologia, biofortificação, inovação, a uberização, isso aluguel de máquinas entre agricultores, equipamentos autônomos, que a gente já tem equipamentos funcionando fora do Brasil de forma autônoma, sem dúvida nenhuma fintech. Então, como é que o produtor pode ser financiado de uma forma diferente dos meios tradicionais, próprio seguro rural, rastreabilidade, a sustentabilidade, esse ano foi o ano da sustentabilidade, né, do ESG, aceleração e automação. E aí dentro da porteira a gente tem todo o uso da digitalização, de inteligência artificial, gestão agropecuária, do que a gente chama de smart farming, robótica, drones, mas acima de tudo dentro da porteira, uma questão que vai ser extremamente importante vai ser como é que esse agricultor usa a tecnologia de uma forma compilada. Isso não é uma função do agricultor, mas uma função dos provedores de tecnologia
de fazer com que as tecnologias sejam integradas. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de 10 fornecedores de tecnologia baterem na porta do agricultor, esses fornecedores, esses desenvolvedores, eles vão se unir em prol de uma solução mais completa para esse agricultor. É muito difícil para o agricultor lidar com 10, 20 ferramentas ao mesmo tempo. Além, obviamente, do fato de que sem a integração você não consegue dados úteis para que ele tenha uma tomada de decisão mais assertiva, aonde vai, no final, incorrer naquilo que ele precisa, que é otimização, que é custo-benefício, que é produzir mais com menos. Então, esse é um desafio, esse desafio da integração, ele realmente é muito importante. E no pós-porteira, a gente tem todas as plataformas de trading, o e-commerce que está vindo de uma maneira, com as suas devidas percalços aí regulatórios, né? Algumas coisas você não consegue vender online porque você precisa de uma receita, etc. Mas eu acho que são coisas que a médio prazo vão ser resolvidas e o marketplace ele vai ser implementado. Fora inovações em toda a cadeia de industrialização de alimentos, né? Então, no pós-Covid, eu diria que a gente vai ter uma diferença nas relações de trabalho, nas formas de trabalho também no agro. Eu tenho conversado com algumas pessoas de recursos humanos, de empresas do agronegócio, e alguns paradigmas têm sido quebrados, né? Então, o vendedor não precisa visitar o agricultor toda semana, ele consegue gerenciar e fazer o seu trabalho remotamente também. Então, o que esse profissional pode agregar valor dentro do próprio trabalho dele para justificar, inclusive, a sua existência em número que existe hoje. Então, eu acho que o profissional ele vai se transformar num consultor técnico, ele vai ajudar nesse processo de digitalização, dando suporte para que o agricultor produza de uma forma melhor. Então, acho que o Covid muda de uma forma mais rápida as relações de trabalho, sem dúvida nenhuma, tudo que pode ser remoto agora vai ser mais valorizado. Então, o marketplace, e-commerce, fintech, a gente viu esse ano uma necessidade de seguro, então seguro também, né? E como é que um apoio à governança, então como é que essa tecnologia também pode apoiar a governança da fazenda? Então, essa é a minha visão do pré e as coisas que ficaram mais importantes aí com o advento do Covid. Eu quero falar de governança com você um pouco mais adiante, mas eu queria te falar que eu li esses dias que a modernização, né, no campo ainda está em fase assim de crescimento, ainda precisa bastante conectividade, internet das coisas, agricultura de precisão para dar esse start, né? Eu também li, e eu queria pedir sua opinião, sobre assim, tendências de inovação para o agronegócio. Eu li que profissionalização no campo é uma delas, automação também e agricultura de precisão, como eu já comentei, inteligência artificial. Você concorda que são 4 tendências que vão culminar nos próximos anos para a agricultura brasileira? Bom, a primeira pergunta que é sobre a adoção de tecnologia, Estados Unidos, por exemplo, tem uma média de adoção de 30%, Brasil de 35%, segundo uma pesquisa que saiu recentemente da McKinsey. Mas é importante entender a referência desses 30% a 35%. 30% a 35% significam que o agricultor adota alguma coisa relacionada à inovação. Não significa que ele tenha a sua digitalização 100% realizada. A gente está longe disso. A minha opinião muito sincera sobre o porquê, eu acho que tem 2 fatores principais do porquê que a gente não avança Essa modernização. Nessa porcentagem. Isso. A primeira, sem dúvida nenhuma, é acesso à conectividade, não é conectividade na fazenda, na matriz da fazenda, né? na casa principal, no escritório. Mas como é que você leva a conectividade lá no campo, para que você possa usar ferramentas de IoT, isso é, sensoriamento, tirar dados on time, através desses sensores, sejam em trator, sejam fixos, seja lá como for, que esses dados cheguem em tempo real
para a matriz, né, para o escritório da fazenda, que você possa tomar decisões muito mais rápidas do que são tomadas hoje, ou seja, em fertilização, controle de pragas, climáticas, aplico, não aplico. Então, a conectividade, eu falo que a conectividade é como estrada. Não adianta você ter carro se você não tem estrada, né? Sim. Então, não Ou adianta a você gente tem o falar... carro e não tem a roda, né? Exatamente. Então, não adianta a gente falar em digitalização e uso de dados se a gente não tem estrada para esses dados entrarem e saírem do campo, né? E quando eu falo do campo mesmo, é lá no meio da lavoura. Isso é um problema estrutural, acho que nem é um problema de digitalização, é estrutura, né? E que eu sei que existem algumas ações do mapa, mas a gente ainda está longe de finalizar e resolver essa questão no Brasil. Sim. A segunda questão, acho que a gente já falou um pouquinho, é a integração. O agricultor não quer ter 50 soluções. Ele precisa de uma solução integrada, com valor, que ele entenda e que ele possa tomar decisões em cima de uma plataforma, né, de um sistema, seja lá o que for. Patrícia, você tinha comentado até há pouco sobre fintech. Qual que é a diferença entre fintech e agritech? Bom, você pode ter uma fintech dentro de agritech. Fintech é quando a gente fala uma startup financeira, que ela pode ser uma série de coisas, pode ser um banco, pode ser uma empresa que vai trabalhar com crédito, enfim. Então, a fintech, ela pode estar dentro do agritech, né? Mas ela é relacionada a finanças. O agritech é quando a gente fala... A gente pode chamar uma fintech, inclusive, de agritech, se ela for específica para o agro, né? Mas é uma forma mais direta de entender que é uma startup relacionada à parte de financeira, né? Ok. Eu queria falar agora sobre o cenário econômico, né? Esse momento que a gente está vivendo tão difícil, a gente vem observando aí vários setores da economia tendo muitas perdas, desemprego, e eu queria saber a sua opinião diante desse cenário todo econômico, como que ficam os investimentos em inovação nas startups hoje? Bom, existem algumas vertentes para isso, né? Que os fundos, principalmente fundos de investimento, ele vai ter um olhar muito mais crítico antes de investir em qualquer coisa, isso é realidade. Mas eu também acredito que para bons projetos nunca falta dinheiro, né? O Brasil ainda tem a vantagem que com essa questão cambial, onde o dólar está muito desvalorizado em relação... o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, existe uma atratividade de você investir, né? Eu tenho tido clientes que me ligam perguntando sobre compra de terras, compra de área de preservação. Então, principalmente investidores estrangeiros estão bastante interessados. Eu acho que a área do agronegócio ela tem uma vantagem sobre muitas outras áreas. Se você imaginar que você fosse uma empresa de uma startup no ramo de turismo, hoje estaria muito difícil conseguir captar dinheiro, mesmo a gente sabendo que tudo isso vai passar, mesmo a gente sabendo que tudo pode ter uma normalidade, principalmente após a vacina. Mas o investidor ele é mais imediato, ele gosta de segurança. Então, a área que tem tido uma sustentação, uma base mais estruturada, não tenho dúvida nenhuma que é a área do agronegócio. Então, acho que a gente tem, como agronegócio, uma vantagem bem importante com relação a outros segmentos, a outras atividades do setor econômico aí no Brasil. Eu queria saber se você concorda que, assim, qual a sua opinião, se você acha realmente que a pandemia vai desacelerar o crescimento do empreendedorismo no país. E eu vi que você, no início, comentou sobre uma colocação, um ranking no Brasil. Eu queria saber por que o país se encontra apenas em 20º lugar em inovação no mundo. Ótima pergunta, porque eu acho que enxergar por que as coisas funcionam nos ambientes fora e aqui é importante. Só queria terminar de responder a pergunta anterior, que foi, você me perguntou a tendência, né?
Eu acho que tudo que você falou, sim, são tendências no agronegócio, fintech, inteligência artificial, ela vai se transformar em uma coisa mais democrática, mais fácil de ser usada. A gente já tem Google, IBM, que oferece, que você não precisa desenvolver inteligência artificial, você pode usar a inteligência artificial de provedores de inteligência artificial. Então, acho que todas essas, tudo que você falou nesse sentido faz sentido e são, sem dúvida nenhuma, tendências aí para o agro também. Lembrando que sem estrutura a gente não consegue usar nada disso do que você falou, né? Então a gente precisa primeiro resolver a questão da estrutura, para que a gente tenha não só uma adoção, mas uma oferta que faça sentido de tecnologia para esses agricultores. Tá. Respondendo sobre empreendedorismo, a gente não tem uma cultura de empreendedorismo. Quando nós somos formados na universidade, a gente é formado para trabalhar no meio acadêmico, para trabalhar em empresa. A gente não tem mesmo uma cultura. Eu dou palestras para universidades para tirar um pouco os estudantes da zona de conforto, porque a gente sabe que o futuro ele é muito mais voltado para o empreendedorismo do que para o emprego formal. Esse é um movimento que já vem acontecendo globalmente. Então, a primeira questão, a gente não tem formação para isso, enquanto outros países, principalmente em cadeiras voltadas à tecnologia, engenharias, né? Eles têm o empreendedorismo como matéria, como laboratório, eles são obrigados a desenvolver alguma coisa. Em Singapura, eles recebem dinheiro do governo para montar uma startup no 3º ano de universidade. E aqui a gente não tem esse ímpeto. A segunda questão, que eu acho que vai além do empreendedorismo, e tem mais a ver do porquê que nós estamos no 20º lugar, a gente não tem também a cultura de colaboração. Então, os ambientes mais ricos em produção de inovação que a gente conhece globalmente, que é Israel, Estados Unidos, Singapura, China é um capítulo à parte, mas também tem essa questão da integração e da colaboração, é muito forte. Então, as startups, elas mesmas se ajudam, quando elas convivem num ambiente comum, elas têm o hábito de uma ver a outra como colaboradora e não como uma possível competidora. A gente tem essa dificuldade cultural de bater na porta do outro e falar, eu não sei isso, você pode me ajudar? Então, isso eu acho que contribui muito para a gente estar nesses 20%. E outra coisa, a gente tem menos acesso, sim, a recursos. Né? Como eu te falei, em Singapura, por exemplo, os estudantes recebem 10 mil dólares no 3º ano para desenvolver um projeto. Aqui, às vezes, para conseguir 10 mil reais é uma dificuldade, né? Então, existem alguns programas bacanas, mas mesmo assim, muito incipiente do que poderia ser. Então, isso significa que, assim, a pandemia, ela não, assim, não vai desacelerar totalmente, mas, assim, o crescimento vai a passos lentos, certo? Eu acho que o investidor ele vai olhar com mais cuidado, né? Então, ele vai investir em projetos realmente muito bons. Talvez tenha um pouco mais de rigidez nas escolhas, né? Então, eu não sei se é uma questão de reduzir ou não, mas eu acho que vai ter um investimento mais assertivo, talvez com menor risco, né? Considerando um risco menor aí às vistas e ao olhar do investidor. Mas eu acredito que isso é uma tendência. O investimento ele vai continuar fluindo, sim. Tá. Então, isso também responde por que hoje o Brasil está no 20º lugar em inovação no mundo, né? Porque a gente ainda tem muito para crescer diante dos outros países. O brasileiro é extremamente criativo. Eu acho que se a gente resolvesse essa questão um pouco cultural, trabalhar um pouco as universidades, trabalhar a colaboração dentro dos ambientes de inovação e melhorar essa questão de investimento, sem dúvida nenhuma, a gente tem muito para crescer, muito mesmo, não só no agro, mas de uma maneira bastante geral. Né? Nós temos muito boas startups aí que já viraram unicórnio no Brasil, que
motivo de super orgulho. Eu acho que a gente pode ter muito mais, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma curiosidade, porque assim, Piracicaba é uma cidade muito bonita, e assim, de fato, hoje ela é conhecida por ser o principal ecossistema de inovação do agronegócio do Brasil. Mas a minha curiosidade é a seguinte, essa inovação, essa migração das startups para Piracicaba, pode acontecer em outra cidade do estado de São Paulo, ou até mesmo na capital? Como que você enxerga isso e vendo também o start de outras startups fora do país, assim, na China, em outros mercados? Esse movimento dentro do Brasil ele já vem correndo, né? Então, a própria criação do ambiente de inovação da SLC, a Ciclo, que está lá em Luiz Eduardo Magalhães, né? A própria Celeiro, que está em Uberaba, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é onde tem um ambiente propício para que as pessoas se reúnam e produzam inovação, esses ambientes, sim, vão se multiplicar, né? Florianópolis, não no agro, mas virou um celeiro de tecnologia mesmo. A gente tem vários spots, né? Onde a inovação ela vem crescendo. Obviamente, Piracicaba vem muito fomentado pela própria Exalc, que tem o seu hub de inovação também, e claro, o Pulse, que foi o primeiro ecossistema de inovação de Piracicaba, e acabou ali criando todo um ambiente ao redor propício para que outros surgissem, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso pode e deve se espalhar pelo país. Inclusive, assim, as startups, quando elas querem aparecer também, as vitrines dessas startups são muito dos eventos agrícolas que acontecem pelo país todo, ao longo do ano todo. E a gente percebeu que a pandemia acabou com os eventos presenciais esse ano, né, pelo país. E aí, se a gente pensar a médio e longo prazo, até o final deste ano, a gente tem agora essa flexibilização aqui do estado de São Paulo com relação aos eventos agrícolas. Quem não vendia pelo digital vai ter que correr agora para colocar o online, os seus produtos, nessa vitrine da internet. Como fazer uma venda de uma máquina agrícola, por exemplo, para um produtor rural? Eu queria saber também se o jeito de vender, o marketing, ele vai se reinventar na plataforma online? Já está se reinventando, né? A gente vê, por exemplo, ambientes sendo criados, né? A Orbia da Bayer, que é toda uma base para ser marketplace. Marketplace é um segmento aí da inovação que ele vai emplacar, né? Sem dúvida nenhuma, mas ele é um braço daquilo que pode ocorrer. Com relação a máquinas, eu acredito que a médio e longo prazo, esse segmento ele vai ter também um modelo de negócio, talvez implementar um modelo de negócio misto, misto entre venda, como é com carro, venda e uberização. Então, talvez a própria indústria sendo responsável por fazer leasing ou por aluguel de máquinas, o modelo de você ter o bem de forma mobilizada, talvez com uma profissionalização maior, principalmente na área financeira, de gestão e governança, as pessoas começam a colocar na ponta do lápis de que muito imobilizado perder dinheiro, né? É claro que grandes fazendas nunca vão deixar de ter os seus equipamentos agrícolas, até porque precisa. A gente tem um país continental, difícil, né? Grandes distâncias, mas eu acho que esse modelo de negócio ele vai ser cada vez mais implementado. Então, marketplace, sem dúvida nenhuma, vender pela internet, alugar pela internet, todas essas mobilidades mobile, elas vão crescer. Com relação a como as startups, com essa questão do cancelamento, né, dos eventos, já está tendo uma reinvenção, né? As vitrines, além desses eventos, eram os pitches e muito calcado na inovação aberta da própria indústria, né? A indústria tem um problema, ela vai lá, chama as startups para fazer pitch,
e ali elas se mostram muito, né? Então, alguns eventos, por exemplo, da Digital Agro, eles já transferiram do físico para uma chamada digital. Então, eu acho que tudo de alguma maneira vai se reinventar e vai ser acomodado, e essa exposição ela vai acontecer de uma outra maneira. Patrícia, você tem muita experiência no mercado em multinacionais, né? Atuou na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, regulamentação e sustentabilidade. Como que fica agora a questão da sustentabilidade, da conectividade, da infraestrutura toda para o campo após a pandemia? Qual que é a sua opinião? Bom, são três questões bem diferentes, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, pode ser ambiental ou pode ser sustentabilidade do negócio. Do ponto de vista ambiental, o Brasil, a agricultura profissional, e aí a gente tem que separar a agricultura profissional daqueles que desmatam, né? Isso eu falo crime. Ela já é muito sustentável, né? A lei brasileira é muito rígida em termos da quantidade de área que você tem que deixar em reserva na sua propriedade rural. A agricultura brasileira ela implementou já há muitos anos plantio direto, por exemplo, na nossa maior área de plantio, que é soja, com 33 milhões de hectares. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem, assim, o que falta é comunicar mais aquilo que é feito por aqueles que seguem a lei, né? Do ponto de vista de sustentabilidade do negócio, a gente tem um agronegócio bastante forte, bastante alavancado. Olhando para trás, é incrível como a gente se transformou de verdade no celeiro do mundo, né? A capacidade produtiva que a gente tem, ela é incrível. E do ponto de vista de inovação, eu acredito que a gente tem até mais potencial de adoção de inovação, inclusive resolver a questão estrutural da conectividade. Não só a gente já tinha, mas eu acho que a pandemia talvez ela adiante esses processos, né? As pessoas viram que isso antes estava num ritmo mais a gente vai fazendo, dá para ir levando. Agora não, né? O senso de urgência ele mudou, né? A pandemia nesse ponto ela vai ser positiva no sentido de que ela vai agilizar o processo de digitalização no campo. Você sabe que, do ponto de vista de insumos agrícolas, a gente observa que o mercado ele vem trazendo para o produtor rural várias alternativas, né, para o campo, para o trabalho no campo. E a gente observou também durante essa pandemia que a gente está vivendo que a distribuição dos alimentos no país não parou por causa do Covid-19. Isso foi muito bacana, porque a gente continua observando que o agro realmente não para e que o crescimento é contínuo e ninguém ficou sem alimento, porque no início, bem lá no início, o medo era que o alimento não chegasse à mesa da população, né? Mas o agro mostrou mais uma vez a sua força. E aí a gente acaba observando que a distribuição está ok no país, né? E eu queria saber qual que é a tendência agora pós-Covid. Eu estou lendo muito a respeito, Patrícia, sobre bioinsumos. Você já ouviu alguma coisa sobre os bioinsumos, projetos relacionados à agro, à saúde? Bom, em primeiro lugar, a história da distribuição de alimentos, né, com o advento do Covid, ela foi global, né? E alguns países realmente tiveram problemas. Vamos dizer que a gente é muito abençoado, falo que a gente é até mimado, porque a gente tem um alimento de altíssima qualidade. Nosso alimento é abundante, é fresco e é diverso. Bom, bioinsumos, na verdade, ou defensivos biológicos, etc., não é uma coisa tão nova aqui no Brasil, né? A gente já usa para controle de lagarto já faz muito tempo. Eu falo que muitas vezes a gente leva a fama, mas já está fazendo a coisa há muito tempo, de uma forma correta, né? Eu vejo biológicos e produtos de origem vegetal, né? Tem uma série de produtos que a gente chama de semioquímicos aí dentro da legislação, né?
são produtos que vêm, sem dúvida, para complementar o manejo integrado de pragas, né? Isso pode, sim, fazer com que você tenha uma redução ou um uso mais adequado dos produtos tradicionais, dos químicos tradicionais, né? Agora, o que aconteceu é realmente uma identificação de que isso é uma área com bastante espaço para crescer, né? Bioestimulantes, também produtos que acionam a genética da planta para que ela funcione melhor, né? Essa é uma tendência que veio para ficar. Por incrível que pareça, a China, por exemplo, ela usa a medicina natural para ser humano, mas também usa muito para agricultura. Lembrando que eles usam mais de 60% da área deles para produzir, mas muito com pequenos agricultores. Então, eles usam muito produto com base natural lá. É uma coisa que me chamou muita atenção nas minhas visitas a campo, muito mais do que a gente. E a gente, dentro do possível, vai ter uma introdução muito grande. O número de registros de produtos biológicos aumentou substancialmente. De novo, acho que nós temos uma agricultura sustentável e tem uma tendência de cada vez ficar mais sustentável através dessas tecnologias, algumas mais inovadoras do que outras, que estão entrando, sem dúvida nenhuma, no país. Isso chama atenção também de compradores internacionais, né, com relação à qualidade dos nossos produtos, né, Patrícia? Isso é bem interessante, né, que é a questão da imagem, que a gente tem lá fora. Eu falo expectativa e realidade. No nosso caso, a expectativa do estrangeiro ela é pior do que a realidade, né? Então, quando a gente vai apresentar projetos, ou vai atrás de inovação fora do Brasil, ou mesmo o investidor, ele começa a olhar para o Brasil, ele olha com o olhar daquilo que ele recebe lá fora, que são notícias ruins. É a gente desmatando, a gente poluindo, nós somos o maior usuário em volume de agrotóxicos do mundo, sendo que, na verdade, por hectare, a gente está atrás de muita gente, inclusive o próprio Japão. E aí, quando as pessoas vêm para cá, conhecem e visitam, vê o que é uma fazenda, vê a quantidade de verde que a gente tem, vê as áreas de preservação, essa visão ela muda, né? Então, existe um desconhecimento e a gente precisa trabalhar muito em comunicação, muito mesmo em comunicação, tanto ainda dentro do Brasil. O agro é desconhecido, ele é mal entendido, como externamente, né? É nosso papel também levar um pouco do que é a boa agricultura do Brasil, né? Que é a maioria. Sim, que com certeza, porque às vezes a boa agricultura também é atingida, né, por fake news, e às vezes as pessoas desconhecem o verdadeiro valor. Você fica, como que é a sua rotina diária? Você fica todo dia ligada no que acontece em Singapura e China? Bom, eu fico um pouco ligada no que acontece em todo lugar, eu acho, né? Há 2 anos atrás, eu fiz uma transformação profissional. Eu resolvi sair da indústria, né? Eu achei que já tinha dado o tempo de ser executiva da indústria, e resolvi seguir aquilo que para mim tinha propósito, né? Eu já trabalho com inovação há mais ou menos 5 anos e entendo que a gente precisa de um modelo misto de desenvolvimento no Brasil com relação à inovação. Só contar com os ecossistemas internos, a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas que a gente tem para resolver a curto prazo. E muitas das soluções, elas existem fora do Brasil e baratas. Então, a gente precisa ter a consciência de que, ao invés de reinventar a roda, a gente tem que usar o melhor do que a gente tem aqui dentro, mas também permitir que o melhor que tem lá fora possa nos ajudar. Então, o ano passado, a minha rotina, eu acho que eu passei talvez quase 3 meses fora do Brasil, viajando, visitando cliente, conhecendo ecossistemas, participando de fóruns de inovação. Esse ano, a minha primeira viagem foi frustrada. Eu ia no carnaval para a China e Singapura, para a Ásia, mas a coisa ela já estava um pouco complicada. Então, tenho mantido contato com alguns dos meus projetos, foram postergados, né? Porque os asiáticos ainda não estão podendo sair de lá. Mas a gente tem
continua trocando figurinha, continua mantendo contato e tentando entender como é que a gente vai operar daqui para frente, né? Quando as coisas voltarem. Outros tantos projetos acabam surgindo. E a minha rotina, eu decidi também quando saí que eu não queria montar um escritório muito formal, então eu tenho meu escritório, que é da onde eu falo aqui na minha casa, quando eu preciso eu uso um WeWork. Eu brinco que eu não trabalho com inovação, resolvi viver inovação, né? Eu vendi meu carro, aí o carro da família hoje é um carro híbrido. Eu acho que é mais fácil você trabalhar com aquilo que você acredita e vive, né? Walk the talk, faça aquilo que você prega. Sim. Né? Então, E também para é uma mudança grande. Não, é uma grande mudança e outra, mas assim, é muito bacana porque você fica inserida dentro de uma atmosfera colaborativa, né? Você vive, você faz e vive, né, o que você trabalha. É, eu brinco muito com as pessoas com relação à previsão do tempo, porque ninguém, às vezes, para na correria do dia a dia para ver a previsão do tempo. Às vezes, quando vai viajar, sim, aí procura saber. Durante essa sua experiência de vida para fora do país ou na sua correria como executiva, o clima impactava muito na sua vida? O clima sempre impacta a vida da gente. Né? Nós somos pequenos produtores pequeno produtor de soja no Rio Grande do Sul e o clima acabou com a nossa vida, essa safra. Nós fomos daqueles produtores que tiveram que pedir seguro. Né? Então, o clima, ele impacta, sim. Mas na questão da viagem, sem dúvida, né? Às vezes você vai para a China, está -5, e aí você vai para Singapura, está 40 graus. Eu falo, é um inferno, a pior mala do mundo, né? Na mesma viagem, né? Sim. Aqui em casa eu falo que eu não sei como isso é em outras famílias, mas eu tenho um filho de 14 anos que ele acorda e ele vê o tempo pelo celular. Meu marido vê todo dia, porque a gente quer saber se choveu ou não na nossa lavoura. Então, eu que viajo muito, olho muito toda vez que saio. Então, de verdade, para a gente isso é importante, é muito importante. Sim, com certeza. E essa estiagem que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, essa seca toda, prejudicou mais de 300 cidades, né? E muito do seguro rural agrícola foi destinado, em parte, para esses agricultores que tiveram prejuízo, como vocês. O negócio é ficar de olho do tempo, né? De olho nas previsões para saber se vai vir chuva para a soja, se vai vir chuva para o milho, né? Para ajudar nessa gestão agrícola dentro do campo, na verdade, Patrícia. De olho no clima-tempo. E olha aqui na Climatempo, no site da Climatempo, todo mundo para saber aí. Mas a Climatempo, ela tem uma coisa bacana, que ela está inserida nessa parte digital do agro, que é o Agroclima Pro, né? O nosso produto destinado ao agricultor brasileiro. A gente consegue no Agroclima Pro monitorar a sua fazenda por ponto, né? Por quilômetro, então cada ponto ele abrange uma quantidade de quilômetros e a gente faz esse monitoramento. Então, assim, com o Agroclima Pro, dá para saber se você vai fazer uma aplicação ou não naquele dia com a chuva, porque a chuva, às vezes ela chega e às vezes ela é generalizada, ela cai por completo naquela área, mas às vezes aquela chuva isolada, ela cai num pedaço e não cai no outro, e o produtor rural acaba optando por fazer uma pulverização numa área toda e acaba se prejudica porque a água lavou tudo o que ele fez. Então, o Agroclima Pro ele é muito bacana por causa disso, mas vale a pena, tem muito produtor aí já ligado no Agroclima Pro, é uma plataforma digital bacana da Climatempo. Patrícia, olha só, os meus minutos aqui na Agrotalk já estão terminando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, os nossos agricultores, aqui no podcast. Eu acho que, bom, sobre o tema inovação, todo mundo hoje quer inovar, né? Isso faz parte da pauta, não só dos agricultores, mas qualquer lugar que você vá, você fala, não, porque eu quero inovar. Eu queria deixar a mensagem de que inovar depende também de se organizar e de entender por que você quer inovar e para que você quer inovar.
Então, antes de sair fazendo, antes de sair experimentando tudo, entenda o que é melhor para você, né? Pergunte, vale a pena esse planejamento, às vezes inclusive com consultoria, para que te ajude a criar um processo de implementação da inovação dentro do seu tamanho, dentro do seu sapato, dentro do seu perfil. Inovar vai ser fundamental para quem quer existir no futuro. Não existe, não tem opção, né? Não é uma opção não se transformar e não mudar. A única coisa que a gente sabe é que tudo vai mudar sempre. Mas se organize, não saia fazendo de qualquer maneira, adotando qualquer solução. Entenda para que isso é bom para o seu negócio, planeje e faça aquilo que faz sentido para você. Acho que esse é o mais importante, porque a inovação virou um processo onde muita gente saiu fazendo sem muito entender por que fazer, né? Só para se sentir inserido dentro desse processo. E às vezes você investe recurso, você se frustra. A gente vê no agro muita gente falando, mas eu não quero investir nisso porque não dá resultado. Vai dar resultado, mas tem que ser com critério. Não desista. É verdade. Olha, Patrícia, é um bate-papo muito gostoso ficar com você aqui esse tempo. Foi super bacana. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades e que você traga também para a gente outros conhecimentos ao longo de 2020 e que o AgroTalk seja aqui uma porta aberta para você estar com a gente sempre aí trazendo essas notícias, essas informações ligadas à tecnologia e inovação no agronegócio. Olha, novamente, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Ângela, e sucesso para o AgroTalk. Obrigada. Até a próxima, Patrícia. Até a próxima.